Bem-vindo a mais um episódio de Vozes do Marketing. Hoje com um convidado muito especial, Inácio Silva, gerente de marketing e produtos na Santista Têxtil. Bem-vindo. Obrigado. É um Obrigado. prazer, obrigado pelo convite. Prazer todo meu. Vozes do Marketing integra a plataforma Encontros com o Futuro, uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Conta com o apoio da Prime, que é o braço das universidades da ONU, do Pacto Global, da ISPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Inácio, conta pra gente o que faz a Santista e o que você faz lá. Legal. A Santista é uma indústria têxtil nacional com 96 anos, vamos completar 96 anos agora no próximo dia 29 de outubro, né? Oh, que legal. Quase um século aí de atuação no Brasil. E nós somos hoje a principal marca de tecidos para uniformes profissionais, divisão da qual eu sou gerente de marketing e produtos. E nós temos também uma outra divisão, que é a divisão de tecidos para moda, o jeans, né? Tá. Então a Santista é referência nos dois segmentos, né? Estamos aí já há quase um século fazendo isso. Minha função lá, atualmente eu sou gerente de marketing e produtos dessa divisão de tecidos para uniformes, e lá nós temos, dentro das minhas atribuições, eu gosto de chamar de 3 caixinhas principais, né? A caixinha de produto, que é toda a gestão de portfólio, gestão de inovação e desenvolvimento de novos produtos. A segunda caixinha, que é a caixinha da comunicação, então toda a parte de branding, comunicação das marcas, comunicação com os clientes, publicidade, tudo que envolve o portfólio, né? E a terceira caixinha é a caixinha de serviços, que é onde a gente tem todo o suporte pré e pós-venda para os nossos clientes aqui no Brasil e toda a América Latina. Quantos uniformes diferentes vocês fazem? Vocês fazem só o tecido? Nós fazemos o tecido, né? Tá. Hoje, na linha, a gente tem aproximadamente 40 produtos e a gente consegue atender todos os segmentos. A gente vai desde o serviço, o comércio, né? A lanchonete, até a indústria de alta complexidade, né? Então, nós temos uniformes, desde os tecidos para uniformes, desde os mais básicos até os mais complexos, por exemplo, proteção retardante à chama, proteção a metal incandescente a altas temperaturas. Então, é uma linha bem completa que a gente consegue atender praticamente todos os setores da economia. Ah, que interessante. Sim. Quando vocês começaram a produzir tecido para uniforme? Nós começamos em 1956 aqui no Brasil. A Santista, ela nasceu do Moinho Santista. No começo, Sim, lá então, atrás... eu ia perguntar. Exatamente. A Santista era um moinho, né? Tá. A marca Santista, né, da indústria de alimentos, foi muito forte no passado. Então a gente começou fazendo farinha. E aí dessa produção de farinha surgiu a necessidade da produção dos sacos para armazenar e comercializar as farinhas. Então isso lá em 1929 começamos produzindo tecido para sacaria. Né? Sim. E aí a produção foi aumentando, a empresa foi crescendo, e na década de 50 surgiu a necessidade e começou no Brasil a uniformização dos funcionários, né? Sim. A empresa foi tomando o corpo, e aí a gente usou a estrutura de teares que a gente tinha para sacaria para começar a produzir tecidos para uniformes. E tem um ponto bem interessante. Nosso primeiro produto é um brim 100% algodão que a gente chama de Sol a Sol. Ele está em linha até hoje e continua sendo o principal produto da companhia. Então ele nasceu lá em 1956, já são 70 anos, né, em linha, e continua sendo o principal produto do nosso portfólio. Sim. É uma sarja 100% algodão, tanto para calça quanto para jaqueta, e toda a história começou com esse produto, né? Então nós estamos desde 1956 até hoje nessa história de uniformizar as empresas no Brasil. O Inácio, me conta um pouco como é que vocês fazem quando vão criar um tecido novo. O que vocês buscam? Que tipo... E conta o processo todo para mim, por favor. Perfeito. Nós temos 2 linhas de trabalho nesse sentido quando a gente pensa em inovação, né? O primeiro é o nosso trabalho junto aos clientes, né? Estar junto ao cliente, ouvir demanda, ouvir insights, né? Entender o que está acontecendo, entender a evolução, não só no Brasil, como lá fora também. O Brasil hoje, quando a gente compara com a Europa, com os Estados Unidos, em termos de tecnologias para uniformes, o Brasil ainda não está no mesmo nível, porém a indústria têxtil nacional ela tem condições de fazer, né? Porque as características dos mercados são diferentes. Mas em termos de inovação, o Brasil não deve para nenhum desses mercados. Porém, respeitando essas diferenças de mercado, então aqui a gente faz essa primeira linha de trabalho que é ouvir o mercado.
A segunda linha de trabalho são os que os nossos E o fornecedores... mercado vai falar para você o quê? Eu preciso de uma coisa que retarda chamas. Eu preciso de alguma coisa que aguente temperatura X. Exatamente. Então, pegando esse gancho que você falou, que é o principal produto da nossa linha hoje, que é a linha retardante a chamas, né? Que a gente chama de Fire Protection. Quando essa linha começou lá em 2001 aqui no Brasil, que foi a Santista que trouxe isso para o Brasil, qual que era a necessidade? Eu preciso ter um tecido retardante a chama. A necessidade era essa. Desenvolvemos. Só que, para você atingir as normas que precisa seguir, uma série de normas americanas e europeias que são bastante rígidas, você precisa ter um certo peso no tecido. Então, o mesmo tecido que eu faço a calça, vamos pensar numa vestimenta normal. O tecido para calça, geralmente, ele é mais pesado. Para camisa, é um tecido mais leve. Isso está ligado diretamente à durabilidade e, obviamente, ao conforto. No tecido retardante à chama, eu preciso ter proteção em primeiro lugar, o conforto é secundário. Então, o mesmo tecido da calça, que é um tecido pesado, eu tinha que fazer para a camisa. Pesado, desconfortável. Então, o que o mercado nos disse com o tempo? Legal, você protege contra a chama, só que é desconfortável. Não dá para deixar mais leve um pouco o tecido? Perfeito. Esse é o tipo de insight. Sim. Então, trabalhamos no desenvolvimento de tecidos mais leves. E de 2001 para cá, veio baixando cada vez mais os pesos, né? Lá no início, eu tinha tecido de 300 gramas por metro quadrado, que é a referência que a gente usa, né? Hoje, eu tenho tecidos com 220. Então, isso representa, em termos de conforto, uma evolução muito grande. Então, agora, qual que é a demanda do momento, né? Eu saio do algodão, que é uma fibra que ela não é naturalmente retardante à chama, eu preciso aplicar um tratamento químico e ela fica retardante à chama. E isso tem uma limitação, o número de lavagens. Conforme você vai lavando, ele vai perdendo com o tempo. Ele vai perdendo o retardo, a camada química. Exatamente. Ele fica durante toda a vida útil do tecido, só que conforme você vai lavando, é natural que ele vá perdendo aos poucos. Então, a principal demanda que nós temos agora são por tecidos inerentes. O que é isso? São tecidos produzidos com fibras que são naturalmente inerentes, que eu não preciso aplicar um tratamento químico, como, por exemplo, a aramida. A aramida é a fibra que é utilizada para uniforme de piloto de avião, para uniforme de piloto de Fórmula 1, né? Então... O que é aramida? Desculpe a ignorância. Aramida é um tipo de fibra, é uma fibra... ela não é natural, né? É uma fibra produzida em... poliéster, feito de quê? Não é um tipo de poliéster, é um químico mesmo, é um tipo de fibra química, né? Ela é produzida quimicamente, só que ela tem a característica natural de ser retardante à chama. Qual que é a vantagem que eu tenho nisso? Eu posso lavar 500 vezes o meu uniforme, ele nunca vai perder a propriedade. Então, por que isso é importante? O uniforme retardante à chama aqui no Brasil, diferente de outros mercados, o próprio funcionário lava em casa. Então, para o algodão que eu falei, por exemplo, eu tenho lá a norma que diz que eu tenho que aprovar ele por no mínimo 100 lavagens. Legal, ele até passa disso. Só que como que a empresa do setor elétrico, por exemplo, como que ela está controlando se o funcionário lavou 1, 2 ou 10 vezes? Ela não tem esse controle. Diferente lá fora, por exemplo, Europa, esse tipo de vestimenta é lavado em lavanderia industrial, que aí você tem todo um controle. O cara sabe exatamente quantas vezes foi lavado. Como aqui a gente ainda não tem isso, então esse tecido de fibra inerente é uma garantia maior para a empresa que está uniformizando o funcionário, porque ela é obrigada a dar um EPI que cumpra todas as normas do Ministério do Trabalho. O que é EPI? Só para o ouvinte que, porventura, não souber. Legal. O EPI é equipamento de proteção individual. Então, de acordo com cada função, você tem determinados equipamentos que são obrigatórios você usar. Então, por exemplo, a vestimenta pode ser a vestimenta mais o capacete mais a luva, vestimenta mais capacete mais óculos. Então, tudo isso são EPIs, né? Para minimizar a exposição a certos riscos no ambiente de trabalho. Então, o tecido inerente, ele vem exatamente para dar essa segurança maior. A empresa entrega para você, que é funcionário, e não importa se você vai lavar 1, 2, 500 vezes. É garantia que você está protegido, né? Então, esse é o tipo de insight que a gente escuta do mercado pensando nesse processo de desenvolvimento de produto. E você deu uma dica para alguém que quiser inventar essa lava rápido de uniformes. Exatamente. No mercado futuro lá na frente. Então, essa é a coluna 1 que você... Exato. Coluna 2 é o marketing propriamente dito, né? Pensando em desenvolvimento de produto, aí entra exatamente o trabalho, né, de ouvir fornecedor, porque os nossos fornecedores eles estão desenvolvendo tecnologias a todo momento e eles trazem também. É uma coisa, o fornecedor é outro lado. Exatamente. Né? Então, são as duas fontes de informação que eu tenho dentro desse processo de desenvolvimento de produto. Né? Então, a gente conhece as tecnologias, visita feiras aqui no Brasil, lá fora, para olhar o que está acontecendo, né, antecipar tendências e trazer isso aqui para o Brasil.
Então, uma vez feito, né, tanto essa parte 1, que é mercado, quanto a parte 2, que é fornecedor, eu vou desenvolver e aí eu vou para o mercado testar. Então, eu produzo os primeiros lotes. Muitas vezes a gente faz desenvolvimento em conjunto com o cliente. Eu trago o cliente, prancheta em branco. Sentamos na mesa e começamos. Olha, eu quero um tecido que seja inerente, eu quero um tecido que tenha elasticidade para me dar movimento. Então, Claro. a gente vai colocando ali, viabiliza isso, eu gero uma primeira produção e aí a gente faz a vestimenta e vai para o mercado testar. Uhum. Tem coisa que a gente imagina que vai por um caminho e na hora do uso a gente vê que vai por um outro completamente diferente. Então isso é fundamental, pensando em entregar a melhor solução na ponta, porque a Que gente tipo sempre... de coisa? Você tira um exemplo? Posso dar um exemplo. A Tá. gente tem... A cartela de cores desse tipo de vestimenta não é muito extensa, né? Uhum. Se a gente for pensar nas cores básicas, é cinza, azul marinho, azul royal, laranja e vermelho. Uhum. Essas cores são básicas. Quando a gente pensa em nível de proteção, por exemplo, setor elétrico, tem um item que é medido, que é proteção contra arco elétrico. Se o cara estiver lá em cima no poste e estourar um arco, né, der uma explosão ali, ele tem que estar protegido. O que determina o quanto essa roupa vai protegê-lo é a barreira que eu tenho contra essa explosão, contra essa chama, né? E a gente viu ao longo do tempo em laboratório que cores escuras têm uma propensão a dar maior proteção, Que interessante. porque elas absorvem mais o calor. Olha Então, só. é importante a roupa absorver o calor, porque se ela absorver o calor, significa que não foi para a pele do usuário, né? Então, assim, a gente pensa... Vamos pensar a região Nordeste, que é região de sol o tempo todo. Então, Sim. quanto mais escura a cor, pior é para o conforto. Com Só que é certeza. melhor para proteção. Sei. Então, são essas coisas que a gente pensa na hora de eu conceber uma cartela de cores, por exemplo. Para a região Nordeste, eu vou pensar em cores claras, cinza claro, branco, creme, mas de repente não é o ideal isso, porque eu preciso de mais proteção, não de mais conforto. Tá. Quando a gente pensa em roupa de proteção, a gente usa uma máxima, né? Até a nossa equipe está orientada a isso na hora que senta com o cliente, que a roupa de proteção, ela não é para ser bonita, ela não é para ser confortável em primeiro lugar. Primeiro lugar é para proteger. Tá. Em segundo lugar, para proteger. Em terceiro, para proteger. Depois você vai pensar em conforto, em design, em elasticidade, como eu falei. Então, é esse tipo de coisa que só o teste em campo vai nos mostrar. Tá. Porque não adianta só a minha visão lá sentado na minha cadeira, sendo que eu não estou na ponta usando. Então, eu tenho que ouvir o usuário, isso é fundamental, porque é aí que determina que caminhos que a gente vai seguir dentro da linha. Mas é o tipo de insight que esse teste prático mostra pra gente. E como é que você promove a venda desses tecidos? É tudo B2B, né? É tudo B2B. E aí o que nós fazemos, né? Nós temos o cliente direto, que é a nossa são as confecções que compram o meu tecido, e tem o cliente indireto, que são os usuários de uniforme. São as empresas, né? As grandes corporações que vão comprar esse uniforme para uniformizar o seu funcionário. Então a gente atua nas duas pontas, né? Eu faço o marketing dentro da confecção, dou treinamento, promovo o produto, explico tudo tecnicamente. Na empresa que vai usar o uniforme, eu vou até ela para gerar o desejo de compra, né? Eu vou lá, eu faço o comparativo da minha tecnologia com a concorrência, eu faço o comparativo da tecnologia com o que ele está usando hoje, quais os benefícios ele pode ter, e a gente consegue quantificar tudo isso, né? Eu consigo dizer, olha, usando esse produto aqui, você vai precisar comprar 3 unidades por ano. Se você usar esse que eu estou te trazendo aqui, você vai usar só 2 unidades, isso vai te representar uma economia de X milhões de reais. Então, a forma de promover é sempre mostrando o que ele vai conseguir de benefício com a implantação daquela nova tecnologia versus o que ele usa hoje. Sim. Isso é muito forte, funciona bastante, porque as grandes corporações, vou usar o nosso exemplo, né? Nós temos no total 2.000 funcionários na Santista. Só que a minha equipe de eletricistas é pequena, eu tenho 60, 70 eletricistas. Se eu pegar uma empresa do setor elétrico, por exemplo, ela pode ter 7, 8 mil pessoas trabalhando, com a necessidade de ter essa vestimenta. Então, qualquer economia que você consiga levar apresentando um produto melhor e que vai proteger mais, isso financeiramente é um ganho muito grande, né? Representa uma redução muito importante. Então, a gente consegue levar não só o produto, mas eu consigo demonstrar o que está além somente do produto, né? Esse é um trabalho muito forte que a gente faz na divulgação do produto. Ô, Inácio, me ocorreu uma coisa agora que eu tenho visto no metrô de São Paulo, mais mulheres vestidas com uniforme de obra.
Perfeito. Está tendo mais mulher nas obras de construção civil? É uma impressão minha, e isso representa um desafio novo para vocês? Isso é um fato, né? Representa um desafio novo. Eu vou citar um exemplo aqui que, para Tá, mim, ele é clássico sempre. sei. Vestimenta do segmento militar, que é um outro segmento que a gente atua muito Perfeito. forte, Aham, né? Não importa se, há alguns anos atrás, não importa se era homem ou se era mulher, a modelagem era uma só. sei. Então, para o homem ficava legal. Para a mulher ficava, popularmente se criou a expressão saco de batata, porque Sei. não era cinturado, era uma calça com a cintura mais alta. Então, quando a gente pensa, né, nessa participação maior das mulheres em todos os mercados de trabalho, a gente foi vendo que necessitava de adaptações. E foi aí que começaram a entrar os tecidos elastizados, por exemplo, Pô, né? Se a gente interessante. pensar hoje, por exemplo, calça jeans, quando surgiu a calça jeans com o elastano, né, que é esse que dá essa flexibilidade, no começo estava muito ligado para o segmento feminino. Com o tempo, isso foi entrando no segmento masculino também, então a gente conseguiu combinar as duas coisas, tecidos com elasticidade e trabalhando a modelagem, para quê? Para que a gente pudesse vestir melhor as mulheres que estavam no mercado de trabalho. E respondendo diretamente à sua pergunta, isso é em todos os segmentos hoje, né? A gente vê segmentos que, se a gente for voltar no tempo, 10, 15 anos atrás, eram predominantemente, a força de trabalho era predominantemente masculina, hoje a gente tem uma participação maior, muito maior das mulheres. E o desafio vem exatamente isso, em criar soluções para Novos poder... modelos. Novos modelos, E exatamente. isso exige tecidos novos. Tecidos novos, porque é o exemplo que eu dei do elastizado, Sim. né? Então não adianta eu fazer uma calça feminina super acinturada, com a modelagem super bacana, se eu tiver um tecido que é uma lona, né? Tá? Porque ela não vai funcionar. Não vai funcionar. Sei. Então é esse tipo de desafio que traz essa variedade maior no mercado de trabalho. Inácio, fala um pouco de você e da sua carreira. Nós estamos na SPM, esse podcast será ouvido pelos alunos. Legal. E tal. Conta para eles sua trajetória, como você entrou no marketing, e me dá umas recomendações. Não Legal. para mim, tanto como para os alunos. Bacana. Então a minha carreira foi construída toda dentro da Santista. Eu estou lá há completo 25 anos agora, dia 25 de parabéns, outubro que também. legal. Praticamente eu fui formado dentro da Santista e eu comecei na área de vendas, né? Os meus 4 primeiros anos dentro da Santista foram na área de vendas, eu me formei em administração de empresas, e aí área de vendas e marketing trabalham muito próximas uma da outra, né? E aí eu, por conta de ter esse contato muito próximo, eu fui tendo mais contato com marketing, fui me interessando mais pelos temas. Eu já gostava, eu lembro na minha época de adolescente, a coisa que eu mais gostava era a hora do intervalo dos programas, não dos programas, porque eu adorava ver os comerciais, aqueles bem criativos, né? Então eu já tinha uma Também foi uma época de ouro da publicidade brasileira. Uma época de ouro. Tem alguns que estão marcados na mente até hoje. Você escuta a música, escuta um jingle, você lembra exatamente do momento onde você estava. Então... Eu estava no Brasil já, 25 anos atrás, isso. Legal, eu tenho muito essa memória afetiva, né, dessa época. Então, eu já me interessava muito por marketing antes mesmo de estudar administração. Quando eu entrei na Santista, como eu falei, eu entrei na área de vendas e aí fui tendo essa proximidade maior. E aí eu tive a oportunidade em 2006 de entrar na área de marketing, né? Comecei na parte de serviços e depois evoluí para a área de produtos e desde 2018 eu estou lá como o head de marketing da divisão Workwear. Você perguntou, né, sobre que dicas que eu poderia dar, né? O que eu aprendi ao longo da minha carreira, né? Se você pudesse falar com você 25 anos atrás, que dicas você daria? Exatamente, não desistir daquilo que te encanta. Por quê? Quando eu estava estudando administração e eu conversava com algumas pessoas, né, até mesmo dentro da própria empresa, poxa, um dia eu quero trabalhar no marketing, eu quero trabalhar no marketing. Não, mas você não estuda marketing, você não estuda publicidade, você não estuda propaganda, mas deixando isso de lado, eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Sim. Então, bom, eu não estou hoje preparado, mas eu vou me preparar para poder chegar lá. E não só na nossa profissão, mas como em qualquer outra, você nunca pode deixar de estudar. Quando você acha que você sabe tudo, você tá errando, tá começando a errar. Sim. Porque o mercado muda muito, o hábito das pessoas de consumo muda demais, e se você não estiver antenado a isso, se você achar que somente o que você aprendeu na faculdade é o suficiente, eu acho que aí é um grande erro, porque é constante, né? É um aprendizado constante. Vamos pegar a época lá que eu comecei nessa área. Não existia a rede social da forma como ela é hoje. Sim. A forma como ela traz insights, como ela ensina, como ela desafia a gente.
Se eu tivesse baseado só no conceito que eu aprendi lá atrás, hoje certamente eu não estaria preparado para as demandas que esse novo universo, né, da forma como está hoje, e que está cada vez mais trazendo essa nova realidade dentro de todos os mercados, talvez eu não estivesse preparado ou não estaria nesta função, né? Vou dar um outro exemplo agora, que a gente está vivendo essa revolução da inteligência artificial. Isso é outro viés muito importante, que quem não estiver preparado ou consciente de que é a nova realidade, no futuro vai estar fadado a não estar alinhado ao que precisa ser feito, né? Eu tive num evento outro dia, e a primeira pergunta para o palestrante, é um evento sobre inteligência artificial, a primeira pergunta foi: quais profissões você acredita que estão em risco com a IA? E a resposta que o palestrante deu eu achei sensacional. Ele falou, não são profissões que estão em risco, são profissionais que não entenderem que a inteligência artificial é uma nova realidade, né? Então, a partir do momento, por isso que eu foco sempre nisso, né? Não deixar de estudar. Todo momento vai ter alguma coisa nova para você aprender. E eu aprendi isso ao longo da minha carreira. Cada vez que eu achava que eu estava acomodado, eu falava, opa, peraí, eu preciso buscar um novo caminho aqui, porque senão eu vou ficar para trás. Então, acho que o grande segredo de quem quer ter sucesso em todas as carreiras, mas sem dúvida nenhuma nessa carreira, né, pensando em marketing, publicidade, propaganda, que é o que a gente faz no dia a dia, não parar, né? A partir do momento que você para, você tem um risco de não obter sucesso. Onde fica a Santista? A Santista, ela tem um escritório aqui em São Paulo, em Pinheiros. Tem 2 fábricas no interior de São Paulo, uma em Americana e outra em Tatuí, e temos também escritório e fábrica na Argentina. Escritório em Buenos Aires e uma fábrica em São Miguel de Tucumã, que fica no norte da Argentina. Então vocês exportam também, não é? Exportamos também. Para onde? Mundo inteiro? Principalmente a América Latina, América Central, alguns países, e não na divisão de uniformes, mas na divisão de moda, eu tenho alguns países da Europa, por exemplo, como Itália, que é um mercado, Itália, Espanha, que são mercados que compram produtos brasileiros. Então a gente também tem uma operação forte de exportação, hoje deve representar, juntando as 2 linhas, cerca aí de 10% do nosso negócio é exportação. Inácio, uma última pergunta de ESG. Legal. Tem tido muita discussão do lixo têxtil, do resíduos sólidos que resultam da fast fashion, sobretudo, e tal. Vocês estão preocupados com isso? Vocês estão trabalhando com isso? Como é que está isso? Sim, a Santista trabalha com isso já há bastante tempo, né? Nós temos essa preocupação. Nós temos, entre ações de sustentabilidade, aproximadamente 15 que nós fazemos assim diariamente, né? São projetos que foram implementados, mas dentro dessa questão dos resíduos tem um que é bastante importante, que é a questão o reaproveitamento de resíduo. Perfeito. A fiação de algodão, pela característica do algodão, ela gera muitas fibras, né? Que ficam soltas no processo, e aí você vê nas saídas de ar, no chão da fábrica. Então, no passado, isso tudo era limpo e era descartado. Perfeito. Né? Hoje, a gente tem um sistema que a gente reaproveita 100% do resíduo. Que legal. Então, é 0 resíduo para o meio ambiente. Isso vira fio que vai virar tecido novamente. Vai virar tecido novamente. E o mesmo vale, por exemplo, para o uso de água. A indústria têxtil, principalmente a indústria do jeans, ela é considerada uma vilã pelo alto consumo de água no processo de lavagem das calças. Sim. Porque o jeans, quando ele sai da produção, ele é azul, é um azul escuro. Só que aí quando você vai comprar calça no shopping, você vê que ela tem lavagem, tem detalhe, tem efeito. Para fazer aquelas lavagens, consumia-se muita água, né? Então nós implantamos um projeto chamado de AquaSave, foi um projeto implantado em 2005, para você ver como há bastante tempo já que a gente trabalha com essas questões do ESG. Esse projeto ganhou alguns prêmios aqui no Brasil, onde a gente consegue uma economia diária de 1 milhão de litros de água, com reaproveitamento de água. 1 e milhão é diário, de litros. Nossa diariamente. Senhora. São 30 milhões de litros por mês, com reaproveitamento de água da chuva e outras ações, como, por exemplo, mudança dos produtos de acabamento utilizados na produção. E tem um outro fato bem interessante ainda pensando em água, né? Que como eu falei, a indústria têxtil é conhecida por ser uma vilã quando o tema é água. Lá na nossa fábrica de Americana, a Santista, ela coleta a água do rio Piracicaba, que é o rio que passa perto da fábrica, e a gente tem um processo de tratamento que a gente consegue devolver a água mais limpa do que a gente coleta. Sensacional. E a Santista é uma referência ali na região de Campinas, Americana. Muitas prefeituras vão lá aprender com a nossa equipe como fazer um tratamento de água mais efetivo. Que legal. Então, a gente tem essa questão do ESG muito forte em todos os processos.
Ô, Inácio, muito obrigado. Aprendi um monte. Tá? Bacana. Parabéns, viu? Legal. Obrigado pelo convite. É uma honra. Obrigado.